Infelizmente, a gente tem visto quando a cidade cresce, crescimento, indústria, vem pessoas que a gente não quer que venham, mas vêm, eles vêm, estão chegando. O pessoal do tráfico, do crime, aí você se compromete com a segurança, por exemplo, a questão das câmeras de segurança, porque hoje em dia não sabe que não dá para, principalmente aqui com cheio de entrada, coisa BR, uma BA, então é necessário ter câmeras de segurança, essas câmeras de segurança que... Desde quando, Juliane? Se lembra quando foi? O que é o projeto das câmeras? Sim. Foi no segundo mandato da prefeitura. Eu me lembro que era João Filho que lançou até esse negócio. Foi. Era coisa em 2017. Até hoje nada. Então, sem câmera de segurança a gente não vai para Tem 200 mil reais espalhados aí na cidade. Então era inutilizado. Isso. Então, vocês vão se comprometer com isso. A Juliane mesmo já teve umas visitas na casa dela que ela não quis, né? Não, jamais. Não quer de novo. Então, foram encomendas que não foram entregues devidamente. Então, vocês se comprometem com esse ponto? Posso falar? Pode. Deve. Acredito que a maioria das pessoas sabe que tem um pouco de propriedade para falar sobre esse assunto. Afinal, são 15 anos, né, que eu atuo na segurança pública do estado da Bahia. Já tive a oportunidade de trabalhar aqui em Conceição de Jacuípe, Coração de Maria, Samara, Santa Amaro, Brumado, Vitória da Conquista, enfim. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que a gente acaba vivenciando algumas experiências positivas e negativas no âmbito da gestão pública municipal. E o que é que eu tenho para te afirmar, Rubens? Apesar da responsabilidade principal da segurança pública ser do Estado, não tem condições do município fazer frente, do policiamento fazer frente, da segurança fazer frente em uma cidade em que a gestão não anda de braços dados com essa vertente da segurança pública. Essa semana teve uma gestora que fez uma postagem, né, falando sobre isso, né, que conseguiu no período operações de distritos e tal. Bacana, mas não resolve. E eu te falo isso com bastante propriedade. Não é efetivo que resolve, não é viatura que resolve, se não houver um compromisso de uma gestão que possa dar condições, que possa criar ferramentas para que o policiamento, a segurança pública esteja realmente integrada entre si, entre as forças dentro da cidade, de forma cooperada, não anda. E eu digo isso com muita experiência e muita propriedade no âmbito de Conceição de Jacuípe, porque num período que trabalhamos aqui, trabalhei com muitos colegas, muitos policiais, inclusive o comandante aqui à época, que com muito esforço, força de vontade e compromisso com a segurança do município, a gente conseguiu números que chega a ser absurdo de falar. Só para você ter ideia, nós aprendemos aqui, quando eu estava aqui, Juliane, o pelotão de Conceição de Jacuípe aprendeu mais de 40 armas de fogo. Mais de 40 armas de fogo em 1 ano e meio. São números muito expressivos para uma cidade como Conceição de Jacuípe, que na verdade denota o que eu estou falando com vocês. Tem que ter pessoas, compromisso, tem que ter uma gestão que esteja alinhada com a segurança pública, com inteligência, porque não adianta você só colocar viatura na rua e achar que está seguro, sabe? E aí você toca num assunto que eu com certeza vou falar muito nessa política, nesse processo eleitoral, que é a questão do monitoramento. Outro dia um colega meu me mandou como experiência a cidade lá de Niterói, que teve uma experiência muito positiva em relação às câmaras, conseguiu diminuir muito o índice de violência, porque... Quais câmaras, no caso, as câmaras de monitoramento da cidade? Monitoramento na cidade, sim, mapeando, né? Sim, de forma estratégica, pode ser, entrada, pode saída, haver câmeras que elas mudem de locais com bastante frequência, enfim, ferramentas que o município, entendendo que ele pode colaborar com a segurança pública da cidade, com investimentos, por que não dizer baixos? Sim. Por que não dizer baixos? Em virtude do resultado que pode ter. E aí sim a gente pode ter, Rubens, uma central de monitoramento que foi tão prometida há tanto tempo aqui na cidade. Agora uma central de verdade, integrada com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, com a Polícia Rodoviária Federal. Afinal, tem 2 BRs que atravessam aqui a nossa cidade. E aí, efetivamente, a gente poder contribuir dentro daquilo que nos é possível. Não a gente justificar
dizer a segurança pública é de competência do Estado. Não, a gente trazer para si, porque quem está aqui é o povo de Berimbau. Juliane está aqui, infelizmente você deu um exemplo, mas infelizmente teve uma experiência muito negativa e quantos outros tiveram, sabe? E a gente simplesmente vai ver mais um caso e achar que é normal, né? Justificar que é a responsabilidade do outro, não. Eu acho que se a gente tiver uma gestão, não só da Câmara, viu, Rubens? Eu acho que a Câmara, eu já respondi, né? Mas se a gente tiver uma gestão efetivamente preocupada com a segurança pública, a gente tem condições. A gente tem uma cidade aqui, estrategicamente, do ponto de vista de policiamento, bem localizada, e a gente não tem um estudo, nem uma força política voltada para trazer um companheiro de policiamento para a cidade. A gente está prestes a ser realocado da companhia de Santa Amaro para a companhia de Irará, que é uma cidade em tamanho. Uma pergunta para o meu amigo Lino, né? Também, eu quero mandar eu tenho um áudio aqui também, por favor, bota esse áudio. Eu posso rodar aqui, hein, Jota? Ou você bota aí? Roda aí. Tem um áudio. Ailton mandando um abraço para a bancada aqui também, né? Didi, mandando... Tem Matias do Atizeiro mandando aqui um áudio. Vanderlei, a minha amiga lá de Amélia Rodrigues, dizendo que tá ligada com a gente. Matias do Atizeiro mandou um áudio aqui. Vamos ouvir esse áudio, por favor. Boa tarde, Juliane Vieira, Matias Miguel da Fazenda Oitizeiro. Eu vou meter minha colher de pau aí no assunto da BR-324. Sim. Eu trabalhei na empresa do Polo, conheço bem o ex-governador Rui Costa e o senador Jacques Wagner. Eu vou evitar alguns comentários para não prejudicar até a parte do programa, mas o que eu falar eu provo. Não tenho medo de processo. A história da BR-324, toda vez que alguém aciona para cobrar melhoria, seu Jacques Wagner manda alguém botar uma pedra no assunto. É o único responsável. Falo porque provo. Se quiser me acionar na justiça, que eu já disse isso aqui em outras emissoras e outros programas, eu estou aqui para que devem. Eles, não sei qual o interesse de prejudicar a população. Eles andam só de helicóptero. Isso é verdade. Isso é fato. É helicóptero e avião de ultíssima geração, né? E aí fica a oportunidade aberta para o gabinete do senador, né? Claro. Comunicação, se quiser também se posicionar a respeito disso, fica aberto. Né? A gente não vive uma ditadura onde as pessoas não possam se pronunciar. É isso aí. Rubem, quando você fala da questão da segurança pública, e Binho deu excelente colaboração por entender disso, né? Por ser um agente de segurança do Estado, de compreender que realmente a segurança pública dentro da organização do Estado é uma competência do governo estadual, mas reconhece a importância do município andar de mãos dadas, né, de fazer um grande pacto para que as coisas andem bem. Recentemente, nós tivemos uma alteração num comando local aqui do município, e, se não me engano, foi o tenente Evandro, né, o que antecedeu o último tenente. Ele propôs uma reunião na Câmara Municipal com a presença do grupo do Associação Comercial, né? Estava lá presente e tal, e aí ele pediu uma colaboração de todos os empresários da cidade, pessoas civis comuns que tivessem câmaras instaladas na cidade em posições estratégicas para que eles pudessem utilizar as imagens, né, para estar monitorando a cidade, algo que hoje é importantíssimo. Não existe hoje você falar em segurança pública sem explorar a tecnologia, né? Tem que ser assim. E eu coloquei algo importante e foi reconhecido como um grande problema, a questão da falta de iluminação na cidade, né? Tiveram lugares, por exemplo, estratégicos, vou citar um exemplo aqui, a saída das Lajes, que a gente vai para Coração de Maria. É uma avenida escura, muito escura. Um acesso importante na cidade, né? Berimbau hoje, Binho, quando você vai falar de segurança pública, né, dos problemas que a gente tem, você sabe que toda a sociedade que ela cresce e se desenvolve, ela acaba atraindo também outros problemas para próximo, né? Tem gente que consegue entrar no crescimento, tem gente que fica do lado dele, né? Tem gente que explora o crescimento, por exemplo, as atividades ilícitas, como questão do comércio, tráfico de drogas. Se tem fonte de renda,
tem potenciais consumidores que têm poder de compra, né? Então, tudo chega junto. Então, o poder público ele tem essa obrigação de manter a sociedade em ordem, o sistema de segurança está aí para isso, mas dentro desse grande pacto, acho que o básico hoje fica a desejar. Hoje nós temos um serviço de iluminação pública que é muito ruim, é péssimo, muito ruim, muito. Eu acho que eu não tenho um grau de ruindade hoje para aplicar ao serviço de iluminação pública da cidade, né? E aí você veja como é que fica a população, o cidadão conjacuipense de todas as cidades, eles já são contribuintes da coisa pública desde que nascem, né? Quando o pai vai ali comprar a lata do leite, já vem uma carga tributária absurda em cima daquilo ali. Naturalmente, ele precisa receber em troca uma sociedade, né, bem amparada, seus direitos precisam ser resguardados, o direito de vir, a conservação da BR, a questão da assistência à saúde, a educação. A iluminação pública ainda tem uma cobrança a mais, porque além do cidadão ele ser contribuinte, né, de uma forma geral, ele contribui especificamente com a iluminação pública, né? Então, assim, ele precisa cobrar daquilo ali, e cobrar, bem cobrado, precisa ser assistido, né? Hoje, um cidadão hoje que tem uma taxa de consumo, uma conta de energia média de R$200, ele contribui com quase R$20 de taxa de iluminação pública, né? Coloque aí os cálculos, inclusive eu falei na Câmara recentemente que os meus colegas aí defendem muita coisa, eles chamam o secretário de administração para a gente fazer vamos convocar ele aqui para ver onde é que o recurso da iluminação pública está sendo empregado na cidade, para saber quanto é que a Coelba tem repassado para o município para custear as despesas e a manutenção da iluminação pública. Existe uma questão, hoje dentro do acordo que foi feito no passado, as contas de luz de alguns equipamentos públicos, né, de escolas, né, elas são deduzidas desse valor, do que é arrecadado com a taxa de iluminação pública. Mas tem um excedente, né? E outra, se está deixando de pagar a conta da escola, logicamente existe sobra, né, nos cofres públicos para fazer o reparo da manutenção. Falando disso, hoje nós temos um serviço decadente, precário, já escureceu aí fora, a população sabe do que eu estou dizendo. Tá na rua, é só chegar e olhar para os postes da sua rua e ver quantos estão apagados e entender que só nesse governo de agora já foi algo em torno de 6 milhões de reais. De quê, né? 6 milhões de reais de iluminação pública. Tem duas empresas, uma que tem contrato de manutenção, os valores absurdos, outra que é contrato de fornecimento, e de vez em quando aparecem outros contratos ainda referentes a iluminação pública. Então, são sobre essas coisas que a população precisa refletir, né? E aí, estamos em 2024, tá na hora, né? Ano eleitoral, né? Ano de eleição é o ano da arrumação, né? É onde a gente avalia se tá bom, né? Se estiver achando que tá bom, continua. Se achar que não, tem opinião, tem opção de mudança, né? Então, Rubem, só complementando quando você fala a questão da segurança pública, existe sim um compromisso desse grupo com relação a isso, né? Nós temos aqui a presença de Binho, que é um agente da segurança pública, que é um cara também que não se resume só na força policial da rua. Binho é um cara humano, é um cara inteligente, estratégico, e eu tenho certeza que dará todas as colaborações, né? E como ele falou, em que posição ele estiver, dará essas colaborações. E eu digo para vocês e para a população, aqui nessa mesa, aqui tem tudo que Berimbau precisa. Tem tudo mesmo, de verdade, que Berimbau precisa para a gente fazer dessa cidade o melhor lugar que a gente tem para se viver. E tem uma coisa aqui que eu quero... Aí agora voltando para Lino, e ele trabalha com essas questões de trânsito e da CNH, né? Eu vi que tem um projeto de lei que foi aprovado pela Câmara que torna gratuita para as pessoas de baixa renda a Carteira Nacional de Habilitação. Como é que você avalia esse projeto? E voltando para as questões de trânsito, a juíza outro dia esteve aqui em Berimbau, aqui na rádio, falou que a juíza disse que nunca viu nada tão triste e temeroso como o trânsito de Conceição de Jacuípe. Fala um pouquinho sobre a gente, sobre esse projeto e sobre você, prefeito, né, como pré-candidato. Como é que você avalia, como é que você trataria esse ponto tão específico? Eu quero mandar um abraço aqui para meu amigo Tan, que também foi tão importante nesse processo. Como o Tan seu Alberto, né? Seu Alberto, que fez aniversário de casamento, do PT também. Seu Daí. Então, assim, são pessoas que contribuíram muito para a gente estar aqui hoje, certo?
que ele mandou uma mensagem, eu não posso esquecer de tanto. Bota aí pra Lina, a gente poder entender o que que Lina pensa. Acho que isso é importante você se colocar a respeito disso. Tá? Primeiro eu vou e a responder questão da a mensagem de segurança. Rubens, né? Vá. Segurança, né? Perdão, viu? É que eu tô ansiosa com esse projeto que Lina, vou medir pra Trânsito e você. segurança também. Não, tô juntos, A mensagem para Rubens aqui eu tenho para responder para ele é o seguinte: eu tenho uma empresa hoje que tem mais ou menos 20 funcionários, certo? Então tem cada macaco no seu galho, né? Cada um faz sua parte no processo. Então, como administrar a cidade é uma coisa assim grandiosa, tem que ter muita responsabilidade, e eu acho que na nossa equipe tem pessoas que possam fazer esse trabalho de segurança com presteza, com segurança, né? E é porque a gente tem que confiar, né, nas pessoas e observar, porque a gente não tem como... A maioria na maioria das pessoas que governam, eles sempre centralizam e querem absorver tudo. E às vezes fica uma coisa, né? E aí, é como eu estou falando, tem pessoas que é boa em uma coisa, já em outra ele não é muito forte. Então, a gente precisa... Você vê que eu comecei aqui numa vendinha, depois fui pro mercadinho, hoje tem uma autoescola, e eu sei o que a falta de segurança no comércio é difícil para o comerciante e para as pessoas em si, né? Até para circular na rua, né? Então, a segurança, câmara, iluminação, tá tudo junto, né? E trânsito também, né? Tá tudo de mão dadas, mas são coisas que a gente vai tratar, como tem várias secretarias, então a gente tem que ter pessoas capacitadas em cada setor para que aconteça tudo alinhadozinho, para que a gente possa fazer uma boa gestão. Muito bem. Com certeza. Né? E aí, complementando a questão da habilitação. de trânsito e habilitação, né? O trânsito aqui em Berimbau é uma coisa que há muito tempo ela vem precisando de uma mudança radical no trânsito, e tomara que esse projeto da CNH venha a beneficiar realmente aquelas pessoas que precisam da CNH, né? Apesar que eu como empresário não me atingiu assim, não tal, mas eu gostei, tudo bem, espero que aconteça e estou torcendo para que possamos ter uma cidade com trânsito melhor. Porque às vezes você vê uma pessoa investe um valor em uma habilitação e tem muita gente na rua que não tem habilitação. E aí as pessoas falam, aí às vezes a gente está dando aula no buzu, num carro grande, aí o pedestre chega e fala assim, o pedestre tem que ser respeitado, sabendo que a gente não para o veículo na hora que a gente quer, tem um tempo, né? Quanto mais o veículo maior, ele precisa de um maior espaço para parar. E aí as pessoas muitas vezes não têm conhecimento. Então, não é só habilitação. A gente tem que levar o conhecimento para a escola e para que os alunos venham. Porque o cara fala assim, nos Estados Unidos é bem fácil fazer uma habilitação. Mas o problema maior da habilitação hoje é que as pessoas só ficam preocupadas em pegar o documento, mas não se preocupa em aprender e seguir as regras, porque as leis, tem muitas leis, né? Mas só que o povo só está interessado em pegar a habilitação, e o principal ingrediente para você ter uma habilitação é disciplina. Você tem que ser disciplinado, isso o Binho entende, que é militar, né? Tem que ser disciplinado e tem que ter atenção. Tem que ter muita atenção. Então, não é só entregar a habilitação ao cidadão. Ele precisa passar por um processo, porque o trânsito hoje mata mais de 600 mil pessoas, né, no trânsito, a quantidade de morte. Então, as pessoas não veem a parte da vida, só vê a parte do valor financeiro, da pressa, da necessidade que ele tem de ter habilitação, e não vê que os hospitais hoje estão cheios e a maioria é moto, né? A maioria... nem me fale, nem me diga. Hoje eu peguei um caso, uma menina muito nova lá, a gente está no Clériston, e uma menina muito nova atropelou um rapaz e ela se bateu de frente com uma bateria, o cara estava carregando e ela morreu, entendeu? E são coisas são traumas muito graves e que causam impacto não só para aquele momento, a moto que quebrou, o carro que quebrou, não foi só atropelamento, mas para o SUS, o impacto de um acidente de moto nada se compara ao custo que isso é para o Sistema Único de Saúde.
entendeu? Aí vem DPVAT, aí impacta na empresa. E o DPVAT né? está suspenso, viu? As DPVAT pessoas também está quem suspenso. se acidentou aí há um período de tempo atrás, aí não pode requerer, porque não tem, segundo o governo, não tem fonte de financiamento. Pois pra é. indenização. Ronei está aqui dizendo uma coisa importante, meu amigo pré-candidato a prefeito, o vereador. vereador, está dizendo, me sinto seguro em entregar a administração desta cidade nas mãos destes bons profissionais. Então é isso, eu acho que Didi fala, Lino, reforça, cada um aqui tem seu papel, sabe, a gente tem como estruturar, tem como pensar e como dar o melhor para a nossa cidade. Tem mais alguma pergunta? Lino? Deixa eu só complementar, Juliane, a respeito da Vai, questão eu também do não trânsito, atrapalhando. né, pra você ver. E Binho, eu acho que também tem uma boa contribuição. Tem. Não tem não, Lino? Falar agora. Nós temos aqui em Birimbau uma lei, né, municipal que criou a Transjacuípe. Sim. Na época você também era vereador, aprovamos, discutimos essa lei. Né, foi o saudoso delegado que era presidente da Câmara na época. E ele promoveu, se não me engano, 2 ou 3 audiências públicas, né, debateu com a população. Alguns advogados tiveram, acho que Binho participou também dessas audiências. E a Transjacuípe era uma empresa pública de trânsito, né, como tem a sede em Feira de Santana, como tem a Transalvador na capital. Birimbau hoje já demanda de um serviço específico. Por exemplo, você que está aí na audiência com a gente, né, a Getúlio Vargas agora é impossível, né? Se tiver que resolver alguma coisa agora é meia hora, 40 minutos para você chegar no hospital. A CM é algo que no passado era rapidinho, indo e vindo. Então, assim, a cidade está crescendo muito. Então, assim, precisa haver as intervenções de trânsito, a gente precisa ver as questões dos estacionamentos, a legislação municipal de uso e ordenamento do solo, que hoje não existe na nossa cidade, é algo que é importante. E você perceba, Binho, que estão requalificando alguns imóveis na cidade, né, comerciais, e por falta de legislação no município não se obriga à questão de deixar vaga de estacionamento, né, algo que é importante. E as pessoas também por falta de conhecimento. Eu acho que hoje ganha muito quem tem um comércio e garante ali a sua vaga de estacionamento na porta, porque o cliente sabe que vai chegar, vai estacionar, vai se servir, vai ter comodidade. As pessoas não alcançaram esse nível de maturidade, ficam preocupadas com o tamanho da loja. Mas o poder público ele tem um papel importantíssimo na questão do uso e do ordenamento do solo. Eu até estou escrevendo um artigo sobre isso nesse exato momento. E a Transjacuípe ela precisa funcionar o quanto antes, né? Ali na Getúlio Vargas, eu fiz um projeto enquanto vereador que era para instituir pontos de parada obrigatória para o transporte público, né? No caso das CAVE, que hoje as pessoas vão transitando pelas calçadas e o motorista vai em 20, ali catando um aqui e outro acolá, né? E ali trava o trânsito da Getúlio Vargas nos horários de pico, é um terror. E precisa ter os pontos de parada obrigatório, que é uma forma que você tem de dar celeridade ao trânsito naquele lugar. Essa normalização dos estacionamentos, tem que ter algumas intervenções em vias. Tem vias aqui na cidade hoje, no centro principalmente, que não tem mais como ser mão e contramão, né? Tem que ter esse tipo de intervenção. Então, assim, existem coisas importantes e simples ao mesmo tempo que o governo não cuida. E que Birimbau, para crescer, a gente vai ter que botar a mão nisso, né? Outro dia, Murilo, da Superdeli, me fez um questionamento sobre algo específico na cidade, que eu perguntei a eles: Murilo, você acha que o governo vai cuidar disso? Aí ele silenciou, depois me disse não. Eu disse, então, a gente tem que entrar na política para cuidar dessas coisas, né? Que são importantes para a cidade. Então, essa questão da Transjacuípe, Juliane, depois a gente pode até voltar aqui, vou trazer a lei para a gente fazer um debate específico sobre ela, né? É importante que a gente trate sobre isso para a sociedade, precisa entender também que tem uma participação importante, que o poder público é responsável por isso. Como eu brinquei com o Lino, Didi, a segurança pública e o trânsito ela andam de mãos dadas, né? No período das audiências públicas eu fui convidado a participar lá, o então presidente me convidou, o delegado, e a gente teve a oportunidade de fazer algumas considerações e algumas contribuições a respeito do projeto. Mas o ponto mais importante que eu entendo da Transjacuípe não é só normatizar o trânsito, e sim ajudar a segurança pública do município como um todo. Porque você desafoga a atividade e você dá poder mais efetivo à Guarda Municipal, né? Hoje a Guarda Municipal tem o poder legal apenas de salvaguardar o patrimônio público, né? E hoje acredito que a gente tem até um efetivo considerável de profissionais que podem estar auxiliando a segurança pública nesse sentido, porque o trânsito faz parte da segurança pública, né, Lino? Verdade. E de fato, como você mesmo ressalvou, Didi,
o dinamismo do município que cresce e prospera tem que ser acompanhado na gestão também. A gente não pode ter uma gestão pública pensando há 20 anos atrás e uma cidade que cresceu 50 anos. Né? Então, ao tempo que a cidade cresce, ela vem provocando outras demandas, e se a gente não se atentar a isso, a gente só vai apagar incêndio. Então, é com essa felicidade que a gente vem aqui propor, dialogar, conversar, amadurecer, aprender, né? Porque veja que às vezes nós falamos coisas diferentes tratando do mesmo assunto e a gente acaba evoluindo, né? Um agregando com o conhecimento do outro. E é essa que é a importância da gestão pública de verdade. Né? Eu trabalhei no setor privado e empresas multinacionais. E por que ela anda, Lino? Como você mesmo falou, ela não é centralizadora. Né? As pessoas têm a sua liberdade dentro do seu setor, de sua habilidade, de seu profissionalismo de atuar e resolver. E é isso que a gente precisa ter na gestão pública. Né? Uma pessoa, vamos desplazar o trânsito. Quem é a pessoa que você pensaria hoje aqui? Lino. Vamos tratar a Secretaria de Saúde nessa mesa aqui. Quem a gente pensaria hoje? Poderia ser outra pessoa, mas quem a gente pensaria? Juliane Vieira. E assim a gente precisa pensar a gestão pública, trazer uma experiência muito positiva da gestão privada para a gestão pública para funcionar. Porque quando a gente tem um governo centralizador, um governo que não dá oportunidade a pessoas capacitadas de dar o seu potencial, porque muita gente, muitas vezes não, tenho certeza que dentro dessa prefeitura tem vários concursados que têm vontade, assim como a gente, de contribuir para o nosso município, mas não tem oportunidade, porque a gente vê muitas vezes uma gestão arcaica ainda, porque não acompanha o dinamismo do crescimento de uma cidade que precisa de pessoas comprometidas, precisa de um modelo de gestão participativo, em que as pessoas dentro do seu secretariado tenham a sua liberdade para trabalhar. E aí sim a gente vai ter pessoas em volta de um propósito maior e que vai tratar o problema de forma resolutiva, não de forma política. Com certeza. Você tá vendo que o negócio tá bom, viu?